Muito bem, no último domingo nós demos início a essa série de mensagens, Vencendo Gigantes, e de forma bem sucinta nós falamos que todos nós enfrentamos gigantes. Alguns são inevitáveis, enquanto outros podem ser evitados. E dentre os gigantes evitáveis, alguns são criados por nós, alimentados por nós, enquanto outros existem apenas em nossa imaginação. Nós somos levados a listar quais são os gigantes que fazem parte da nossa vida e fomos desafiados a lutar contra esses gigantes e vencê-los. Na mensagem de hoje eu quero falar sobre dois pontos específicos, duas temáticas com relação ao medo que normalmente vem sobre nós quando nós nos deparamos com gigantes, com problemas, com dificuldades. Nós normalmente ficamos com muito medo, mas acima de tudo sobre a necessidade de montarmos estratégias para vencer os gigantes. Eu quero usar um texto bíblico, se você tem aí a sua Bíblia, pedir para as luzes serem acesas momentaneamente, para que você possa pegar aí a sua Bíblia de papel ou o seu celular, 1 Samuel capítulo 17, nós vamos então falar hoje sobre a importância de montar a sua estratégia, 1 Samuel capítulo 17, se a sua Bíblia de papel aí tem aquela fitinha, deixe essa fita já aí marcando, porque nós vamos trabalhar ao longo de vários domingos esse mesmo texto. 1 Samuel capítulo 17, eu quero ler 4 versículos com você aí nesse texto. Abra então aí a sua Bíblia ou o seu celular, o aplicativo. 1 Samuel capítulo 17, versículo de número 11. Nos diz assim: ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. No verso 16, diz que durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. E no verso 23 diz que o guerreiro filisteu de Gate, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Todos fugiram cheios de medo. Os dois exércitos inimigos estavam acampados um de frente ao outro, Quando você assiste algum filme medieval, algum filme de batalha entre nações, provavelmente você já viu essa cena. Os dois exércitos estão acampados, os dois exércitos se aproximam e de repente representantes desses exércitos vão conversar. Então montam ali no seu cavalo e cavalgam um espaço até se aproximar do outro, e ali então eles colocam as suas posições, as suas exigências. Ali eles tentam entrar em algum tipo de acordo, apresentam os seus termos. Se houver acordo, muito bem, não há guerra. Mas se não houver acordo, então a guerra começa. Talvez não imediatamente, voltam, se preparam e depois ao ataque, à guerra. Eu fico imaginando então os filisteus de um lado, os israelitas de outro, e de repente então o rei de Gate, o rei dos filisteus, montado num cavalo e cavalgando em direção a Saul, e Saul também montado no seu cavalo e indo em direção ao rei dos filisteus, e de repente ali apresentam seus termos, apresentam as exigências, não há acordo, mas em meio à apresentação ali dos termos e exigências surge Golias. Já tinham tido outras batalhas, já tinham tido outras guerras, outros momentos, mas de repente então eles estão juntos, estão ali para guerrear, e estão ali e uma surpresa aparece. Diferentemente das outras vezes, diferentemente dos outros momentos, das outras batalhas, nós temos agora um gigante no cenário, um gigante que surge como uma carta na manga, como um trunfo que o rei filisteu possuía. Repare que Saul e todos os israelitas, o texto que lemos diz que eles ficaram atônitos e apavorados. Repare que
quando os israelitas viram o gigante tomando posição e ouviram as suas ameaças, todos, isso mesmo, todos fugiram cheios de medo. E essa cena se repetiu durante 40 dias. Todos os dias o gigante tomava posição e do outro lado do vale todos corriam de medo, sem saber o que fazer. O medo impedia o exército de Israel de desenvolver uma estratégia para derrotar Golias, né? Um provérbio alemão antigo diz que o medo faz o lobo maior do que ele é. O medo faz o lobo maior do que ele é. A partir dessa ideia, pense o seguinte comigo: será que o seu gigante, aquilo que você está enfrentando, o problema que você está enfrentando, é tão grande assim? Ou será que ele vai ficando grande à medida que vai passando o tempo e à medida que você vai pensando nele? Pense um pouquinho. Semana passada nós falamos de gigantes imaginários. Agora eu quero me concentrar um pouquinho no início dessa parte a respeito dos gigantes que são superdimensionados por causa de uma falsa avaliação da realidade. Às vezes o gigante não passa de uma invenção da nossa cabeça, como vimos semana passada. Mas em outras ocasiões o gigante existe, o gigante é real. Nós temos de fato um problema, nós temos de fato uma dificuldade, nós temos de fato algo para ser enfrentado, mas ele é muito menor do que o medo nos faz acreditar. Vamos pensar um pouquinho sobre o Davi e sobre o Golias. Davi era um rapaz jovem e eu não sei, a Bíblia em nenhum momento especifica o tamanho de Davi. Não diz que ele era menor, não diz que ele era pequeno. Talvez pela impressão de ser o caçula, ou ser um dos irmãos menores, dá-se a impressão de que ele ainda não tinha crescido o suficiente. Eu não sei o tamanho do Davi, mas eu sei o tamanho do Golias. Como é que você imagina o tamanho do Golias? Eu vou pedir para apagar as luzes, era só momentaneamente. Já pode apagar, por favor. Eu quero pensar o tamanho do Golias. Já pensou o tamanho do Golias? O Golias tinha, segundo a especificação bíblica, 6 côvados e 1 palmo. 6 côvados e 1 palmo. O que é um côvado? Um côvado é isso daqui, da ponta do cotovelo até a ponta do dedo médio. Isso daqui, que dá aproximadamente 45 centímetros. Isso é um côvado. O Golias tinha 6 côvados e 1 palmo. O que é 1 palmo? 1 palmo são 20 centímetros. Quando você abre a sua mão, quando você tem a sua mão fechada, normalmente é 10 centímetros. Quando você abre a sua mão, você tem 20 centímetros. Se você perguntasse qual é o tamanho dessa mesa, provavelmente essa mesa tem 60, 65 centímetros. Porque 1 palmo tem aproximadamente 20 centímetros. Então, o Golias tinha 6 côvados e 1 palmo, o que dá, na métrica nossa hoje, algumas versões já trazem isso, 2,90 metros. De acordo com filmes, séries, desenhos, o gigante Golias é desenhado, é pintado, ele é retratado como algo imensurável. Mas o gigante Golias era menor do que essa cruz aqui. Para você ter uma noção, eu tenho 1,74 m, tá certo? O tamanho do Golias é um pouquinho para cima da trave aqui. Pouco, um tanto assim acima da 2,90 m. Né? Da 2,90 m. É óbvio, eu aqui perto, e olhando para aquilo ali, parece que é um negócio, né? Mas à medida que eu me distancio, ele já não se torna tão grande assim, apesar de ser grande. Mas provavelmente na sua cabeça, quando se falava no gigante Golias, talvez você pensava num cara do tamanho desse prédio aqui. Né? Um homem gigante do tamanho desse lugar. Ou talvez você do lado de fora, olhando para o prédio da igreja, pegando aquela parte que tem um piso superior, você pegando a frente da igreja, imaginando o Golias, talvez do tamanho do prédio da igreja. O Golias não era tão grande assim.
E não tão grande quanto essa igreja, não chega sequer ao tamanho dessa cruz. Então, para você ter uma noção, aproximadamente do tamanho do Golias, 2,90 m. Mas, por mais que Golias não era tão grande assim, era grande. Mas não era uma montanha que não pudesse ser derrotada, que não pudesse ser vencida. Existe um livro chamado Clique, Como Resolver Problemas Insuperáveis, escrito por David Niven. E nesse livro, num dos seus capítulos, ele fala sobre o filme Tubarão. Vamos entregar a idade aqui. Quantos já assistiram o filme Tubarão 1? Por favor, levante a mão. Pode levantar com coragem. Muito bem. Muito bem. Tem que ser realistas, né? Os adolescentes estão falando assim, tubarão, o que é tubarão? Né? O que é tubarão? Mas no filme Tubarão, é interessante, porque nós no filme não vemos o tubarão. O personagem principal do filme, que é o tubarão, ele só aparece no minuto 81 do filme. Nós temos quase 1h30 de filme sem aparecer o tubarão. Sabe-se do tubarão, vê o movimento da água como se fosse o tubarão, aí existe aquela trilha sonora fantástica, né, de John Williams, dan, 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 e vem. Então há o movimento da água, há a trilha sonora, há o desespero das pessoas, há o grito de quem está na embarcação, há o desespero daquele que está na água, mas não aparece o tubarão. Mas quem assiste o filme feito por Spielberg, quem assiste o filme morre de medo. Quem assiste o filme fica apavorado, fica com o coração na mão. A gente assiste aquele filme desesperado, porque a qualquer momento a pessoa que está na água, aquela pessoa pode ser devorada, sua perna pode ser arrancada, e a gente fica o tempo todo apreensivo, apesar do tubarão não aparecer. Por quê? Porque o medo faz isso. O medo. Você assiste o filme, e lógico, qualquer um de nós teria medo de um tubarão, né? Provavelmente você não assiste o filme Tubarão e vai à praia depois, muito provavelmente, você não assiste filme de catástrofe de avião voando, com toda certeza. Você fala, vamos ver qual filme agora que eu vou assistir de um avião caindo para eu entrar num avião. Você também não assiste o Tubarão para entrar no mar. Então você assiste na sua casa, apesar de estar distante, nós estamos distante do mar, apesar da distância, apesar de que nenhum tubarão vai nos devorar, nós ficamos na sala, diante de um aparelho de TV, com muito medo de um tubarão que sequer aparece no filme. Pouco aparece, porque aquele tubarão, de forma mecânica que foi feito, teve vários problemas, não funcionou, a pele artificial do tubarão se desgastou com a água salgada. Então, o artifício que Spielberg conseguiu utilizar foi o medo. Nós temos o medo. O medo. Isso não acontece por acaso, porque o medo nos faz superdimensionar as coisas que vêm sobre nós. Você aumenta, com a mera repetição, né, inconsciente até mesmo, você aumenta a angústia. É interessante que nós, normalmente podemos ir a um médico, e a gente sai do médico com uma informação concreta, mas a informação que normalmente a gente passa é muito maior. O caso pode ser grave, mas a gente diz para as pessoas que é gravíssimo. O nosso câncer pode ser difícil de ser tratado, é um negócio interessante, mas a gente diz que é incurável. A gente coloca palavras e reações, o médico não sabe o que fazer diante do meu diagnóstico. O médico ficou assustado quando viu os meus exames. O médico não assustou, ele abriu e falou, temos um problema aqui. Né? Mas você coloca, porque à medida que você diz, à medida que você fala, você aumenta o gigante que você está enfrentando. Essa é uma tendência natural nossa. Coloque duas pessoas com câncer conversando. Uma tem um câncer pior que a outra.
Não, mas o meu é pior. Não, mas o meu estava aqui. Não, mas o meu estava aqui e aqui. Não, mas o meu estava aqui, aqui teve que arrancar aqui, aqui e aqui. Não, mas o meu estava aqui, aqui, teve que arrancar aqui também. E arrancou aqui, sabe? Aqui só por precaução. E aí a gente vai aumentando, porque essa é a tendência nossa. Nós temos uma tendência de superdimensionar, de dizer que o nosso problema é maior, que a situação em que estamos é maior, que aquilo que estamos enfrentando é muito maior. E por mais que uma pessoa fale, eu já passei por isso, fala, não, mas não tem nada a ver, porque a minha situação é muito mais grave que a sua. Essa é a tendência que temos, de superdimensionar os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos gigantes. À medida que nós superdimensionamos as coisas, nós nos diminuímos. Isso também é a tendência, né? À medida que eu coloco a situação como mais grave, como muito grave, como algo insuperável, eu estou me diminuindo. Sem você talvez perceber, mas você se diminui. Você se diminui diante do seu problema, da sua dificuldade, diante do seu gigante. Você se diminui. Então, diante do gigante que você está enfrentando, primeiro, não deixe o medo dominar o seu coração. Talvez essa seja a primeira mensagem, aquilo que você deveria guardar. O medo está tornando o lobo maior do que de fato ele é. Então, não deixe o medo tornar o seu gigante maior do que realmente ele é. Eu não estou dizendo que você não está enfrentando algo grande, difícil. Eu estou dizendo para você não permitir que o medo o torne ainda maior, como aqueles israelitas enfrentaram. Um gigante que na cabeça deles era muito maior. Golias era muito maior, era algo invencível. E quando Golias se posicionava e falava, todos corriam de medo, porque o gigante era muito maior do que eles estavam pensando, imaginando, ou estavam vivenciando ali de fato. Quando eu falo para você não permitir que o medo aumente o seu gigante, eu preciso também dizer para você olhar para o problema, mas não para o tamanho, porque essa não é a questão principal. Existe um livro escrito por Harvey Eker, o livro chama-se Os Segredos da Mente Milionária. Os Segredos da Mente Milionária. E dentre tantas coisas que ele coloca ali, né, ele dá um exemplo muito simples, dizendo, e até eu poderia colocar de forma prática nas nossas vidas. Você, por exemplo, que é pai, você que é mãe, ou vô e vó, né? De repente o seu filho ou o seu neto chega chorando e trazendo um problema gigantesco para você. Você já viu os problemas dos seus filhos? Né? Aqueles que têm bebezinho ainda, os filhos não trazem problema. Deixa, mais para frente eles vão trazer um problema. Né? Eles vão estar lá, aprenderam com a professora lá da escola, né, que 24 dividido por 2 dá 12. Mas aí a professora dá lá um outro problema, que 36 dividido por 3. Ah não, isso é fácil de resolver, porque é um número só. Mas quando coloca 36 dividido por 12, até você já começa a suar frio. E quando é 987 dividido por 325? Aí a criança chega, ela não consegue, ela não resolve, ela começa a chorar, e ela olha para o problema e chora, e você depois, dependendo do pai e da mãe, também vai olhar para o problema e chorar, não é verdade? Né? Hoje a gente está tão acostumado com calculadora, que dá aqui, 900 dividido por 325 dá tanto, não é assim? Mas de repente o seu filho olha para aquele problema, é um problema gigante para ele, mas para você é tão fácil. Deixa surgirem as letras na matemática. Por enquanto é só 900 e pouquinho dividido por 300 e pouquinho. Dá para resolver. E você vai tentando explicar, que pega aqui, junta aqui, dá aqui, o resultado é tanto, multiplica e vai para lá. E você vai mostrando para o seu filho como faz. Mas é um problema gigantesco. Se o seu problema fosse apenas 900 e pouco dividido por 300 e pouco, com toda certeza você não estaria chorando hoje. Mas o seu problema, às vezes é um cheque ou uma conta de 4 mil que tem para cair essa semana, mas você só tem R$800 em conta. E aí a conta não fecha, não bate. O seu problema é maior. O seu problema é que você tem uma empresa e você tem funcionários a pagar, contas a pagar, mas aquilo que entrou o mês passado não dá para pagar aquilo que você tem para pagar essa semana.
ou tem que pagar até o dia 15. A conta não fecha, o problema é maior. É diferente de 900 e pouco dividido por 300 e pouco. Então, T. Harv Eker está trabalhando um pouquinho isso num capítulo do seu livro chamado Os Segredos de uma Mente Milionária. Mas no final, um pedaço desse capítulo, ele diz que o tamanho do problema nunca é a questão principal. O que importa é o seu próprio tamanho. Enfim, aprenda a buscar a percepção correta da realidade e descubra como lidar com ela, porque a melhor forma de vencer um problema é se tornar maior, ou mais eficiente, ou mais rápido, ou mais esperto do que ele. E ele termina essa frase dizendo: não aumente o gigante, aumente você. A tendência que temos é de aumentar o nosso gigante, aumentar o problema. A nossa imaginação é uma coisa poderosa e ela pode tornar o nosso gigante maior do que de fato ele é. Agora, se a nossa imaginação é capaz de tornar o nosso gigante maior do que ele é, então ela também pode nos tornar maiores do que somos, ou mais capazes do que somos. Você só será capaz de realizar feitos extraordinários se você acreditar que feitos extraordinários podem ser realizados. Então, quando você olha para qual é a diferença de duas pessoas que recebem um diagnóstico de uma enfermidade, de um câncer, por exemplo, qual é a diferença entre duas pessoas que recebem o mesmo diagnóstico de uma mesma doença? Talvez uma vai olhar para aquele diagnóstico e dizer: eu não sabia. Então será que é assim que Deus quer que eu morra? É assim que Deus projetou a minha vida? É isso que Ele deseja para mim? Ele quer que eu morra dessa doença? Eu acho que eu não vou passar dessa. Aí chega, então o médico disse que é muito grave, é muito difícil, ele vai tentar de tudo, mas não sei se vai ser possível, porque o câncer está avançado, porque essa doença é muito complicada, porque ele vai tentar fazer isso, ele vai tentar fazer aquilo, e se não der certo ele vai fazer isso, se não der certo ele vai fazer aquilo. Aí você está totalmente prostrado. Mas existe uma outra pessoa que recebe o mesmo diagnóstico, conversa com o mesmo médico, e aí você pergunta para ela: e aí? Ela fala: olha, eu tenho câncer, o câncer é raro, o câncer é difícil, mas em nome de Jesus eu vou conseguir vencer essa. Eu vou passar dessa. Em nome de Jesus eu vou conseguir vencer. Eu sei que se Deus permitiu, Oséias nos diz isso, que Ele fez a ferida, mas Ele vai ligar. O mesmo Deus que fez a ferida é o mesmo Deus que vai ligar. O mesmo Deus que permitiu a enfermidade é o mesmo Deus que tem poder para curar. Deus vai dar condições, Deus vai dar sabedoria, Deus vai dar ali o tratamento necessário. Deus vai permitir. Se Ele tiver que eu faça a quimioterapia, a radioterapia, o que Ele quiser que eu faça, eu vou fazer, mas eu creio que eu vou ser curada em nome de Jesus. Qual é a diferença de uma pessoa e para outra? A visão que ela tem do problema é a visão que ela tem de si mesma. É essa a situação aqui do Davi. E quando todos estavam correndo de medo, dizendo: Golias é gigante, Golias é gigante, Golias é intransponível, é uma muralha, é uma montanha em pessoa, nós não vamos conseguir vencer, ninguém consegue vencer este homem, ninguém consegue guerrear com ele, ninguém consegue. De repente surge um Davi dizendo: eu consigo. Por quê? Porque eu já matei um urso, porque eu já matei um leão, porque eu já tive que defender as minhas ovelhas, eu consigo. Quem que esse homem pensa que ele é para afrontar o exército do Senhor dos Exércitos? Quem que ele pensa que ele é? E quando ele vai diante de Saul, ele diz: eu tenho condições de vencer esse homem, porque eu já fiz isso, e eu tenho condições. E quando Golias se aproxima dele dizendo: você não tem condições, você está vindo a mim com paus, você acha que eu sou um animal para vir a mim com paus? Davi fala: você pode vir com a sua couraça, com a sua armadura, você pode vir com tudo que você tem contra mim, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Qual é a visão que Davi tinha? Não é a visão de que eu sou maior que Golias, eu sou mais forte que Golias, eu sou mais poderoso que Golias, eu sou mais capaz que Golias, não. Ele tem a visão de quem de fato ele é. Um menino não é um guerreiro, ele pode ser fraco, ele pode ser despreparado com relação aos seus irmãos, mas ele estava na presença do Deus Todo-Poderoso, e na presença do Deus Todo-Poderoso eu posso vencer qualquer gigante. É essa visão que o Davi tem. O Golias é grande, ele é gigante, ele é muito grande perto de mim, mas o meu Deus é maior do que esse gigante aí. O meu Deus é maior. Então o que eu quero que você entenda é que não permita que o medo, neste primeiro momento, não permita que o medo te aprisione.
Não permita que o medo não deixe você montar uma estratégia, não deixe que você avance. Não permite que o medo faça com que você corra das circunstâncias, dos gigantes, dos problemas que você tem. Não permita que o medo te paralise. Não permita que o medo torne o seu problema maior do que de fato ele é. Talvez o seu problema seja grande, mas não permita que o medo torne o seu problema ainda maior. E não permita que o medo te diminua, dizendo que você não é capaz, dizendo que você não dá condições, não tem condições. Não permita isso. Agora também seja realista. Seja realista. Todo gigante é invencível, né? Até alguém ir lá e vencê-lo. Todo sonho só é sonho enquanto alguém não o concretiza. Mas seja realista. Não confunda crer no impossível e imaginar o melhor com irresponsabilidade ou com ingenuidade. Se você nunca estudou, não adianta ficar imaginando que você vai passar num concurso ou vai entrar numa universidade top. Você nunca estudou? E fala assim, não, é um gigante. É o gigante do concurso público. Né? É o gigante, tá? Eu vou vencer esse gigante aí. Você está estudando? Não. Pegou o livro para ler? Não, não peguei. Leu, está assistindo? Não, não estou assistindo nada. Você está fazendo? Não, não estou fazendo nada. Então, você, querido, o gigante vai massacrar você. Tem dúvida. Entendeu? Não tem dúvida. Imagina o Davi indo para lutar com Golias sem a funda, sem as pedras, só no soco. O que você acha que ia acontecer? Não, eu vou com a cara e com a coragem. Ah, é? Você vai com a cara e com a coragem e o Golias vai partir você no meio. Não tenha dúvida disso. Imagina o Golias olhando para o Davi só com a sua roupinha. E aí, cara, você não tem nada, não tem nenhuma arma, não tem nada, não tem nada. Você vai ver, ó, aqui, ó, vem no soco. Eu tenho 1,70 m e você tem 2,90 m, mas você não é 2. Vem no soco que eu te mostro. O que ia acontecer com Davi? Seja realista. Davi ele foi para enfrentar em nome do Senhor dos Exércitos, mas pelo menos ele usou aquilo que ele sabia usar e sabia usar muito bem. Então, se prepare, né? É a mesma coisa eu falar para você, irmãos, eu quero que vocês orem por mim, porque tem um gigante que eu quero vencer este ano. Aí você fala, qual pastor, qual gigante você quer vencer? Não, no final do ano eu nem vou ficar aqui. Eu vou para São Paulo, que eu quero correr a São Silvestre. Esse ano eu quero correr a São Silvestre. E aí, pastor, mas o senhor está treinando? Não. O senhor está correndo? Não. O que o senhor está fazendo? Nada, comendo. Ficando em casa, assistindo série, Netflix, pastoreando normal. Mas o senhor não está treinando nada? Não, mas eu vou correr a São Silvestre. Você acha que eu vou correr a São Silvestre ou eu vou morrer na São Silvestre? Queridos, na segunda quadra, eu já pifei. Você também, não ri não, porque você também. Você que não corre, corre agora, né? Você também vai pifar na segunda quadra. Você não chega até ali a churrascaria na frente, você não chega. Por quê? Falta de preparo. Então vamos ser realistas, né? O gigante tem que ter o tamanho que ele tem. E você também tem que ser aquilo que você é. Realista. Tá certo? Cresça. Não permita que o gigante cresça e que te diminua. Não permita que o medo faça o gigante crescer e você diminuir. Mas também não cresça acima daquilo que você é, né? Tome cuidado com isso daí, seja realista também. Mas por fim, eu preciso falar um pouquinho sobre estratégia. O problema de Saul não era o tamanho do exército, mas o tamanho do Golias, né? Ou seja, o problema era menor do que parecia. E uma análise cuidadosa aí do cenário, das regras, faria Saul e seu exército se animarem. Porque Golias, por mais que fosse um gigante, ele era apenas um soldado. O ano passado, quando eu estava lendo esse texto e me deparando com esse texto, mais uma vez, a pergunta que eu me fiz foi a seguinte: por que Saul aceitou um homem do lado de lá com um homem do lado de cá? Será que o exército de Saul era menor do que o exército dos filisteus? Porque vamos pensar que eu sou Saul e eu tenho 10.000 homens comigo. E do lado de lá dos filisteus tem apenas, 2.000, 3.000, 4.000 homens. 10.000 contra 4.000. O que você acha que eu deveria fazer? Esperar o Golias vir de lá para derrotar um daqui? Ou eu pegar os meus 10.000 e falar, avante, vamos embora,
e matar esses filisteus de uma vez e acabar com essa guerra. O que você acha que eu deveria fazer? Se eu tenho 10 mil e lá só tem 3, 4 mil. Quando eu olho para o texto, eu fico perguntando, será que o exército de Saul era menor? Só pode, né? Dá para entender isso, deve ser menor, ou menos capacitado, ou menos treinado. Alguma coisa tem aqui. Porque é interessante que do lado de lá, um gigante se levanta e ele dita as regras. Do lado de lá, um gigante se levanta e ele diz como é que tem que ser. Eu sou o Golias, eu sou um poderoso guerreiro, eu vou lutar, e eu quero apenas que um de vocês venha aqui lutar comigo. Se um de vocês vier lutar comigo e me vencer, joia, nós nos tornamos escravos de vocês. Agora, se eu vencer, vocês se tornam os nossos escravos. Essa é a regra, essa é o que tem que acontecer, e pronto, acabou. E o que acontece do lado de lá? Saul corre de medo, e todos os homens do lado de lá correm de medo. E o Golias do lado de cá, durante 40 dias, se apresenta para dizer, e aí, ninguém vai lutar comigo? Ninguém vai guerrear comigo? Eu vou ficar aqui esperando há quanto tempo? E do lado de lá, todo mundo corre de medo. Então, eu imagino que do lado de lá, há desvantagem. Ou o medo mesmo amedrontou e colocou todo mundo para correr, sem querer lutar, sem querer enfrentar, como muitas vezes acontece conosco. O problema não é tão grande, mas o medo nos faz correr e não enfrentar. Quando eu falo de estratégia, muitos são aqueles que escolhem estratégias erradas ou aceitam que o adversário dê as cartas. E é preciso cuidado para não perder a batalha, não por ser mais fraco, mas perder a batalha por não saber escolher a melhor estratégia, a melhor tática. Estratégia ganha guerras. Saul deveria ter reunido com seu exército, discutido possibilidades, mas ele não fez. O que nós vemos é um Saul e o seu exército correndo de medo. Então, quando falamos em estratégia, eu preciso destacar algumas coisas aí para você com relação ao seu dia a dia. Primeiro, você precisa considerar as propostas, analisar propostas. Analise propostas. Quem ditou a regra do 1 contra 1? Foi Golias. Golias é quem ditou a regra do 1 contra 1. E quem disse que era necessário aceitar a proposta do gigante? Quem disse que era necessário ter a luta de 1 contra 1? Porque a proposta era ótima, mas era ótima para quem? Era ótima para o Golias. Opa, o camarada tem quase 3 metros de altura, para mim é ótimo isso daí. A proposta para mim é excelente com relação aos demais mortais. Eu sou um gigante, então eu sou capaz de vencer. Era ótima a proposta para o exército filisteu. Por quê? Porque eles não teriam que lutar, basta um homem ir lá, ele banca, bate em todo mundo, acaba com tudo e acabou. Pronto, nós não temos sequer que lutar. Mas era uma proposta que não era boa para o povo de Israel. A não ser que o povo de Israel tivesse num exército menor. Se do lado de lá, por exemplo, tem uma luta, tem uma guerra, do lado de lá eu tenho 10 mil homens, do lado de cá eu tenho 4 mil, então 10 mil contra 4 mil seria mais vantajoso, então 1 contra 1, porque perder a gente já vai perder mesmo. Provavelmente a gente vai perder. Eu tenho 10 mil homens do lado de lá para lutar contra 4 mil do lado de cá. Então perder, provavelmente a gente vai perder. Quem sabe, tete a tete, 1 a 1, a gente consiga reverter essa situação. Mas caso contrário, não era a melhor proposta. Olhe para a sua vida. Quantas coisas acontecem conosco dessa mesma forma? No mundo dos negócios, onde as pessoas só se preocupam com seus lucros, né? É preciso ter cuidado na hora de escolher parceiros comerciais, na hora de escolher sócios, na hora de assinar contratos, na hora de fazer financiamentos. Analise a proposta. Analise a proposta. Porque senão aquele gigante vai crescer cada vez mais e você não vai dar conta. Analise propostas. Estou tentando ser o mais prático possível aqui com você. Diante da sua vida, existem muitas pessoas, existem muitas empresas, existem muitas coisas que são vampiros emocionais, que sugam você, que sugam as suas energias, que sugam
você o tempo todo. Sugam a sua empresa, sugam os seus recursos, sugam tudo que você tem. E exatamente porque você não analisou propostas como deveriam ser analisadas. Primeira coisa, para você montar a sua estratégia, analise propostas. Existem condições que não são favoráveis, e diante de condições que não são favoráveis, um não obrigado já basta. Não. Mas está aqui, gostaria que você assinasse, vai ser muito bom, e você analisa, diz, não, para mim não é vantajoso. Não, obrigado. É muito melhor do que você, então que bom, vou pegar agora e depois eu me viro com o que tem que acontecer. Não, você não vai se virar. Depois você vai se assustar com o gigante que virá sobre a sua vida dia após dia. Cuidado com aquelas coisas que parecem vantajosas à primeira vista, mas que irão criar problemas ainda maiores para você. Isso se aplica nas mais diversas situações, seja numa proposta de emprego, seja num novo relacionamento, seja na compra de algo, seja na abertura de alguma empresa, de algum negócio, qualquer coisa, tome muito cuidado, analise primeiro, para que você não tenha que enfrentar um gigante ainda maior depois. Segundo aí, analise o momento, né? Eu gosto de usar o exemplo de um trapezista, né? O trapezista não basta saber saltar. Não basta conhecer o trapezista que está no outro trapézio. Ele precisa saber a hora certa de saltar. Porque tem hora. Você pode ter força no braço, você pode saber pendurar naquele trapézio, você pode movimentar o seu corpo, você pode confiar na força do camarada do outro lado, e que ele vai te agarrar e vai fazer a manobra que tem que ser feita, mas se você saltar na hora errada, você já sabe que vai cair na rede. Então, muitos exemplos mostram que existe um momento ideal para entrar em ação. Cuidado, porque talvez você tenha a coisa certa, você pode até ter a atitude certa, mas na hora errada. Você pode até, inclusive, falar a coisa certa, mas na hora errada. Então, tome muito cuidado, né? Tome muito cuidado de não criticar alguém, ou de discutir alguma situação desagradável, quando você, por exemplo, estiver de cabeça quente. Você já sabe o que vai acontecer quando você estiver de cabeça quente e quiser ali discutir alguma situação. Espere então a raiva passar, para depois resolver o problema. Porque senão você só vai criar outro problema. Não adianta você querer resolver uma situação com a cabeça quente. Esfrie, né? Não adianta lançar um produto ou criar uma empresa, isso já é um desafio gigante, mas fazer isso na hora errada é pior. Então, espere o momento certo. Outra coisa, analise as suas armas. Né? Quando nós estávamos, semana passada eu citei a respeito do câncer da Keila, e uma das coisas que foi muito discutido foi a questão da quimioterapia. Se havia ou não necessidade de fazer a quimioterapia, já que as mamas tinham sido retiradas, e se só um tratamento hormonal, né, químico hormonal ali, poderia ser feito. E uma das frases que um dos médicos, né, eles tiveram que fazer uma junta médica para discutir, nós tomamos opinião de médicos em Maringá, em Jaú, em São Paulo, em diversos lugares a gente podia tomar opinião, a gente tomou opinião. Diante da situação, diante do quadro dela. E um dos médicos em Jaú, ele disse que a quimioterapia podia ser uma bala de canhão para matar uma mosca. E não se mata uma mosca com uma bala de canhão. E dizendo que a quimioterapia poderia, às vezes, fazer muito mais mal do que bem. Tratar um câncer com uma quimioterapia, às vezes pode se parecer para nós o mais lógico. Pega aqui, já faz isso, mas se as pessoas soubessem, e ele disse assim, tem muito mais gente que morre de quimioterapia do que do câncer. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque é uma bala de canhão, às vezes para matar uma mosca. Então, por mais que a gente não mata uma mosca com uma bala de canhão, a gente também não mata um elefante com uma tiradeira. A gente tem que saber qual é o gigante e usar a arma certa para atacar esse gigante. Cuidado então com aquilo que você está querendo usar para matar, para destruir o gigante que está vindo sobre você. E talvez uma das armas, né, é a própria palavra. É por isso que eu destaquei ela de uma forma específica. Porque nós não vamos lutar com mãos, nós não vamos usar armas físicas. Provavelmente, muito da nossa guerra, da nossa disputa é verbal. Então,
analise as palavras. Davi, por exemplo, foi um cara que soube falar na hora que tinha que falar, mas ele soube ficar quieto na hora que tinha que ficar quieto. Diante do Golias ele soube falar, diante do Saul ele soube falar, e diante do Golias que veio contra a sua vida ele também soube falar. Mas, por exemplo, diante do irmão mais velho, Eliabe, ele ficou quieto. Ele não falou nada. Por mais que Eliabe disse coisas para ele e o acusou de algumas coisas, ele ficou quieto, ele não falou nada. E talvez porque calar também pode ser útil. Ficar quieto muitas vezes é vantajoso do que falar, do que perder a cabeça e falar o que não se deve ser falado. Fernando Pessoa diz que existe no silêncio uma tão profunda sabedoria que às vezes ele se transforma na mais perfeita resposta. Às vezes o silêncio é muito melhor do que qualquer palavra que você diga. Talvez a pessoa acaba sendo destruída porque você ficou em silêncio. Se você tivesse falado alguma coisa, tivesse perdido a cabeça e reagido, talvez a outra pessoa ainda saísse com algum triunfo. Mas como você, às vezes, fica em silêncio, a outra pessoa se destrói, porque você não falou absolutamente nada, e ela queria que você falasse, e você não falou. Às vezes o silêncio tem uma utilidade gigantesca. Portanto, fale apenas após refletir e de preferência com educação. Se você for utilizar a palavra como arma, fale apenas depois de você refletir muito e de preferência com educação. Reclamar e argumentar com quem não pode resolver o problema é perda de tempo, é perda de energia. Às vezes você está apenas reclamando e lamentando, mas com a pessoa errada. Não adianta. Fale com a pessoa certa. Haja diante da pessoa certa. E calar é uma ótima atitude quando nós estamos exaltados. Quando palavras podem provocar mágoas. Quando o que nós dissermos pode ser usado contra nós ou poderá nos fazer nos arrepender amargamente. Então, nesse momento, o melhor é calar. Eu termino essa mensagem, diante do medo e da estratégia, pedindo para você parar e refletir um pouco, e olhar para o seu gigante, para aquilo que você está enfrentando. O medo tem dominado a sua vida? Olhe para o problema, para a dificuldade que você está enfrentando. Será que o medo tem dominado a sua vida? Será que o medo tem feito você enxergar o problema maior do que de fato ele é? Não estou dizendo que você não tem um problema grande para enfrentar. O que eu estou dizendo é, será que você não está o tornando maior do que de fato ele é? Aumentando o seu problema? Você tem aceitado, calado, tudo aquilo que tem sido imposto para a sua vida? Né? Diante do seu gigante, diante da sua dificuldade, será que você não tem sofrido calado? E tudo está sendo colocado sobre você e você fica ali calado. Recebe tudo, calado. As propostas, você fica calado. Vão impondo sobre você e você fica calado. Mesmo que está sendo desvantajoso para você, você vê que é desvantajoso, a proposta é desvantajosa, isso vai te prejudicar, mas você fica calado. Será que você tem aceitado calado? Como Saul aceitou e o exército de Israel aceitou calado tudo aquilo? O gigante durante 40 dias indo lá e ameaçando e todo mundo ficando calado e correndo de medo. Será que isso não tem sido a sua situação? E por fim, você está no caminho certo? Você está enfrentando o gigante certo, da maneira certa? A pergunta que eu faço é, está dando resultado? Ou será que você não tem visto resultado diante dos seus gigantes? Será que não está na hora de mudar a estratégia? Será que não está na hora de você acertar a sua estratégia para que você possa vencer o gigante que está vindo sobre a sua vida? Então são coisas que nós precisamos refletir. Né? A história de Davi e do Golias me traz reflexões quanto ao medo, mas também quanto à estratégia que precisamos tomar nas nossas vidas. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu estou falando aqui muitas coisas, mas é você que conhece a si mesmo e aquilo que você está passando. Talvez em alguns casos aqui eu possa ter uma noção, mas eu não sei o cerne.
Eu não sei exatamente o que está acontecendo. Eu não estou aqui dizendo que o seu problema é nada. O que eu estou dizendo é que não permita que o medo aumente aquilo que já é um problema. Não permita que o medo torne este problema imensurável. Não permita. Olhe para o seu problema, para aquela pessoa que você tem que conversar, para aquela situação que você tem que resolver, para aquela conta que você tem que pagar, para o patrão que você tem que confrontar, para o empregado que você tem que colocar ele no quadradinho. Olhe para a situação que você está vivendo. É você que conhece. Será que isso é tão grave assim? Olhe para a sua enfermidade. Será que ela é tão grave assim? O médico disse para você que é incurável? O médico disse para você que você tem X meses de vida? O médico disse para você que não tem solução? Ou não foi isso exatamente que ele disse? Ele pode ter dito que é grave, mas ele disse que é incurável, impossível de se resolver. Olhe para a sua situação. Olhe para o seu gigante. Olhe para as estratégias que você está usando para vencer esse gigante. São as estratégias certas? Você está usando a arma certa? No tempo certo? A proposta, você está analisando tudo aquilo? Ou você tem engolido tudo isso? Pai, eu quero orar em favor dos meus irmãos aqui. Cada um de nós tem problema diferente, mas todos nós temos os nossos. Não é só um, temos mais de um. Alguns pequenos, fáceis de resolver, alguns contornáveis, solucionáveis, alguns complicados, difíceis, mas não invencíveis. Todos nós temos problemas. Alguns se agigantam sobre nós, nos causam medo, nos dão pavor, nos fazem correr, nos tornam covardes, paralisados, imóveis. Alguns se agigantam e gritam sobre nós a ponto de nos constranger, e nós não sabemos o que fazer. Assim foi Golias, e assim tem sido alguns problemas na nossa vida. Não permita, Deus, que o medo nos paralise. Não permita, Deus, que o medo nos faça correr. Não permita, Deus, que o medo nos torne pequenos e torne o gigante ainda maior. Não permita isso, Deus, mas trabalhe as nossas vidas, trabalhe o nosso coração, trabalhe o nosso ser. O que eu peço, Senhor, é que diante dos gigantes que estamos enfrentando, que a gente tenha a melhor estratégia, a melhor palavra, a palavra certa, que a gente tenha o melhor momento, a hora certa de resolver, o lugar certo para se resolver, que a gente tenha discernimento espiritual de como tratar e resolver a nossa vida da melhor maneira possível e enfrentarmos esse gigante que nos causa medo e pavor. Então, Deus, trabalhe o nosso coração e traga discernimento às nossas vidas, como empresários, como funcionários, como maridos, como esposas, como namorados, como, ó Deus, pessoas comuns deste mundo comum, que a gente tenha estratégia e sabedoria do alto para lidar com os problemas. Seja conosco, abençoe-nos, em nome de Jesus, amém e amém. Deus os abençoe.